Agora, nessa fase, então, que eu estou trabalhando de forma mais específica no artigo 2 da tese, chegou o momento de reler tudo que eu escrevi lá naquele projeto de artigo que eu apresentei na qualificação da minha tese. E eu fui fazer isso, né? Fui ler o documento de novo para relembrar o que eu tinha escrito, ver o que precisa ser modificado, né? Ver o que precisa ser acrescentado. E é isso que eu vou explicar aqui nesse vídeo no Diário de uma Doutoranda de hoje. Já vou te antecipar, eu tenho duas notícias, uma boa e uma não tão boa assim. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Chegou aquele momento, então, em que eu tenho que voltar e ler o que eu tinha escrito no meu artigo 2 da tese. Quando eu fiz a minha banca de qualificação, eu tive que apresentar um projeto de artigo para o artigo 2 e para o artigo 3. De acordo com os requisitos do meu programa, eu só preciso apresentar como projeto de pesquisa para fazer a banca de qualificação o artigo 1 completo e o projeto de 2 artigos, que seriam os artigos 2 e 3 da tese. E foi o que eu fiz naquele momento, quando eu apresentei minha banca de qualificação. Eu até vou deixar o cardzinho aqui em cima da minha banca de qualificação se você não assistiu ainda. E aí o artigo foi, o projeto foi aprovado, e agora que eu estou escrevendo, então, a partir dos resultados da minha análise, meu artigo 2, eu voltei para ler o que eu tinha escrito lá, porque, né, faz mais de um ano. E aí eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que não vai servir de nada, né? Minha canetinha marca-texto aqui eu acho que não vai ser o suficiente para eu poder anotar tudo que eu não vou usar nesse artigo, né? Eu comecei a ler o artigo e eu me dei conta que o artigo não está relacionado ao meu problema de pesquisa do artigo 2. E aí eu fiquei pensando, olha a importância de deixar bem claro para nós qual é o problema de pesquisa do artigo que a gente está escrevendo, né? Então, peguei minha canetinha marca-texto, comecei a riscar ali, a ler o artigo e, meu Deus do céu, esse artigo não tem nada a ver com o problema de pesquisa que eu estou tentando responder. E é interessante pensar dessa forma, porque eu quase que me reportei para aquele momento lá da banca, onde eu ouvi os professores dando sugestões para o meu trabalho. E, claro, quando a gente ouve isso, a gente fica pensando, poxa, mas eu me esforcei tanto para escrever isso, né? E hoje, eu confesso assim, se eu tivesse a oportunidade, uma máquina do tempo de voltar lá naquele dia, quase que eu diria assim, professor, professora, tem total razão, inclusive eu acho que você não foi forte o suficiente para me dizer que esse artigo aqui não tem nada a ver com o que eu quero pesquisar. Me desculpa por fazer você ler isso. Quase foi essa a sensação que eu tive. Porque em relação ao meu artigo 2 da tese, ele realmente não tem absolutamente nada a ver com um problema de pesquisa que eu quero responder. E aí isso é um efeito cascata, porque se ele não tem nada a ver com o problema de pesquisa que eu quero resolver, a minha revisão de literatura foi feita errada, porque ela está enfatizando uma coisa quando na verdade eu deveria enfatizar outra. O meu método, até ok, né? Eu vou fazer algumas alterações, foi mais ou menos o que eu segui, mas principalmente ali a introdução e a revisão de literatura, eu percebi que eu não vou conseguir aproveitar nada para o meu artigo 2 da tese. Mas antes de eu continuar contando então o que eu fiz para resolver esse problema, se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo, a gente deixa alguns links com materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Bom, depois que eu me dei conta de que o artigo 2 que eu tinha escrito lá no meu projeto de pesquisa não vai servir para o meu artigo 2 da tese, né, a versão final, eu me dei conta que eu tenho uma boa notícia, né? A má notícia é que ele não serve. A boa notícia é que ele serve para o meu artigo 3. Ele é uma boa possibilidade de aplicação da técnica que eu estou usando, da teoria que eu estou usando, e ele se encaixaria perfeitamente numa versão do artigo 3 da tese, que afinal é aquele artigo todo capenga, que todo mundo critica, que dizia que estava fraco, eu não sabia o que ia fazer. Então, tá aqui o meu artigo 3 da tese. Então, assim, nunca é total má notícia, né? Sempre tem um lado bom, de algum lado a gente tem que achar alguma coisa boa para poder fazer. E aí eu fiquei bem mais tranquila, porque agora o meu artigo 3, teoricamente, está bem encaminhado, porque ele sim, né, o que eu fiz na introdução e na revisão de literatura desse artigo super servem para eu fazer, então, o meu artigo 3 da tese. O que eu vou ter que fazer, sim, é escrever do zero introdução, revisão de literatura e método do meu artigo 2 da tese, porque, de novo, esse artigo aqui que eu tinha escrito lá no meu projeto, ele não tem a ver
com o problema de pesquisa que eu quero resolver. Aí você deve estar se perguntando, tá, Amália, mas o que você escreveu de errado nesse artigo que não vai conseguir aproveitar para o artigo 2 da tese? Então, o meu artigo 2 da tese, ele tem um objetivo principal metodológico. O que é isso? O objetivo da minha pesquisa é aplicar uma técnica, um método dentro da área do marketing, né, que é uma técnica, enfim, usada por empresas, que é a jornada do consumidor. Eu vou aplicar essa técnica num contexto específico, no meu caso, é a experiência do estudante. E aí, a partir disso, eu vou propor para a literatura como aplicar a técnica. Essa é a minha contribuição para a literatura, é sugerir como que a gente aplica a técnica, quais são as principais dificuldades de aplicar a técnica, quais são as principais facilidades de aplicar a técnica, como que pesquisadores e gestores podem aplicar essa técnica, então, para poder, né, desenhar, mapear essa jornada do consumidor, não só com estudantes, mas em outras empresas. Então, a minha proposta desse artigo 2 é uma proposta metodológica. Logo, eu não preciso explicar o que é a experiência do estudante, ou eu não preciso explicar quais são os conceitos relacionados à experiência do estudante. Eu preciso aqui focar, sim, no que é esse método, qual é o histórico desse método, qual é o background desse método, dessa técnica que eu estou usando, como os artigos têm usado, quais são as principais limitações das técnicas anteriores, dos artigos anteriores. Isso que eu tenho que colocar na minha revisão de literatura. E não o que eu fiz. O que eu fiz? Eu expliquei o que era a experiência do aluno, eu expliquei qual era a importância de entender qual era a experiência do aluno, o que não é o foco desse meu artigo 2. Mas pode ser o foco do meu artigo 13. E essa é a boa notícia, porque a partir do que eu já escrevi, eu posso sim fazer o terceiro artigo da minha tese, onde eu estou aplicando esse método e mostrando, então, quais são as contribuições de aplicar esse método, aí sim, para entender a experiência do aluno, que é também um dos objetivos da minha tese, mas, de novo, a minha tese está composta por 3 artigos, então, teoricamente, eu tenho 3 problemas de pesquisa, né? Então, o segundo artigo, ele tem esse objetivo metodológico, onde eu tenho que olhar como aplicar esse método, quais são as contribuições de aplicar esse método para a ciência, né, para a academia, para a minha área de pesquisa, para a teoria, e quais são as principais dificuldades e sugestões, como os pesquisadores e como os praticantes podem aplicar essa técnica de uma forma um pouco mais prática e até mais fácil, para poder então mapear a jornada do consumidor em qualquer área, né? Pode ser na área da educação, pode ser na área da saúde, pode ser no comércio, no varejo, enfim, qualquer área. Essa é a proposta do meu artigo 2. Então, tive uma notícia ruim, né? Vi que não ia conseguir aproveitar o que eu tinha escrito para o meu artigo 2, mas a notícia boa é que agora eu já tenho, então, uma estrutura base ali para começar o meu artigo 3. Eu ainda continuo focada no meu artigo 2, que é o meu planejamento. Estou escrevendo o artigo 2, inclusive usei algumas técnicas para colocar no papel de uma vez tudo que eu precisava colocar no meu artigo, e é isso que eu vou contar nos próximos episódios, então fica ligado. Espero que vocês tenham gostado, então, de ver um pouquinho como é que está indo a minha pesquisa. Às vezes a gente tem notícias boas, às vezes a gente tem notícias ruins. O importante é a gente seguir firme. Deixa aqui nos comentários como é que tá indo a sua pesquisa, você sabe que eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!